Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Monteocast. Eu sou a Karen Hassi e hoje, gente, a gente vai trazer um assunto de extrema relevância para você, investidor do mercado imobiliário. Eu vou precisar ler, dada a importância desse tema. Então, olha só, gente, com a nova reforma tributária de 2024, muita coisa vai mudar no jogo no mercado imobiliário. Os impostos e os custos de financiamentos tendem a subir, o que significa que quem depende do banco vai gastar muito mais com juros e taxas. No consórcio, vocês já sabem, a história é diferente, você não paga juros, apenas uma taxa de administração muito menor comparado ao financiamento. É uma forma de planejar a compra no seu ritmo, evitar surpresas, principalmente da nova carga tributária. Então, hoje, nós vamos conversar sobre os principais pontos de atenção que todo investidor imobiliário precisa considerar nesse cenário e como o consórcio pode ser um aliado poderoso para proteger e ampliar o seu patrimônio. Para compor essa mesa, recebo hoje nossos dois masters franqueados da Monte Investimento, Leanderson Giacomello e Thiago Pereira. Sejam muito bem-vindos e temos uma convidada especial, hein, gente? Vocês já se apresentam, já falam mais um pouquinho, porque hoje, gente, a nossa convidada é Michele Valente. Ela que é contadora, especialista em direito tributário e já ajudou seus clientes a recuperarem mais de 2 bilhões. Ela é referência quando o assunto é identificar oportunidades fiscais e criar estratégias inteligentes para reduzir os custos e aumentar os seus resultados. Michele, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí por esse momento e por poder compartilhar um pouquinho aí do que vem pela frente com a reforma. Importante para todos os setores, principalmente o setor imobiliário. Com certeza. Tá animado para esse bate-papo, Thiago? Com certeza. Para mim é um grande prazer, né, estar aqui recebendo a minha cliente, a Michele, uma amiga também, e dividir bastante conhecimento aí com a nossa audiência. A Monteu sempre colabora na formação de patrimônio, mas de forma estratégica e muito esclarecedora, gerando bastante conhecimento para todos os clientes. Que bacana. E aí, Leanderson? Será que a gente vai passar muitas informações importantes aqui nesse podcast hoje? Com certeza, Karen. Eu tô animado e tô curioso para aprender mais sobre a reforma, entender como isso vai impactar nos meus investimentos. Sou investidor do mercado imobiliário, tenho renda de aluguel, faço aquisição de imóveis, então eu tô bem curioso para entender qual é o cenário dos próximos anos. Quais são os pontos de atenção, né? Exatamente. Então vamos começar esse bate-papo trazendo um pouco desse cenário, né? O que você vê de principais mudanças e a gente, enquanto investidor, Michele, o que você considera ser importante, os pontos de atenção que a gente tem que ter? Então vamos lá. Primeiro falar aqui a reforma tributária. Ela já é uma realidade, né? Mas ainda dependemos de regulamentação de todos os setores, tá? E principalmente do imobiliário. Mas ela já está em andamento, ela já tem alguns prazos e ela já tem algumas diretrizes. Vamos depender de como isso vai funcionar, de como vão ser as regras, mas via de regra, o geral já está estabelecido, né? E isso vai impactar bastante exatamente quem compra e vende, os investidores, quem tem imóvel para locação e quem trabalha com locação também nas plataformas, né? De Airbnb, Booking. Legal. Michele, eu acho que é importante explicar um pouquinho para nossa audiência, até de forma didática, como que isso vai impactar? Se eu vou comprar um imóvel, se eu vou vender, se eu vou alugar o meu imóvel, como que essa reforma vai impactar nos meus ganhos? Como que eu vou pagar mais imposto? Onde isso impacta? A gente podia até esmiuçar mais isso daí. Então, para quem compra, como que isso impacta diretamente? Para quem vende, como que isso impacta diretamente? Para quem coloca em plataformas como Booking, Airbnb, quais são os pontos de atenção? O que a gente deve considerar? E também o impacto naquela pessoa que é o cliente do mercado, né? Quem está alugando lá na ponta, quem é que vai sofrer mais no final das contas? A reforma, ela visa tributação no consumo, né? Então, todos os setores, indústria, serviços, eles vão compor isso no custo e a tributação vai recair sobre nós, pessoas físicas, consumidores, né? De bens ou serviços. Mas vamos lá. Com relação principalmente a quem investe, né, quem compra imóveis hoje, seja para locação, seja para venda. O que a reforma traz? Ela traz um novo conceito e uma possibilidade
da gente trabalhar com a não cumulatividade, né? Então, assim, para que esse efeito no consumidor final seja um pouco menor, a reforma ela traz que as pessoas envolvidas ali no início da cadeia, seja na prestação de serviço ou na industrialização de produtos, que elas tenham direito, possam tomar crédito. Então, na construção, por exemplo, crédito de matéria-prima, de material, de serviços prestados, né, serviços especializados, de elétrica, enfim, vão poder apropriar crédito. Quando você comprar um imóvel para vender ou para alugar, você vai poder se creditar desse imóvel, tá? Isso a partir de 26. Na pessoa física? Não é agora. Inclusive pessoa física. Hoje ela tributa pessoa física imposto de renda, né? Sim, ela não é contribuinte dos outros impostos, ICMS, PIS/COFINS, por exemplo. Ela vai passar a ser, dada algumas regras, contribuinte do CBS e IBS. Tá? Então, assim, se a pessoa tem mais de 240 mil em renda no ano de locação, por exemplo, ela passa a ser um contribuinte, mesmo pessoa física. Se ela tem mais de 3 imóveis para vender ou para alugar, ela passa a ser contribuinte mais do CBS. Mais de 3? Isso. Mais de 3 imóveis. Deu ruim já, então. Ah, lascou-se. E 240 mil, gente, né? Baixo. É muito rápido de conseguir. Quem é investidor do mercado, exato, atinge. Agora, só para dar um passinho só atrás, sobre as siglas que você está falando, dá uma contextualizada assim, para o pessoal conseguir, porque eu acho que nem todo mundo tem esse conhecimento. Às vezes está começando, né? O imposto, né, igual ela falou, pessoa física, ele é tributado na pessoa... no imposto de renda. E vai passar todo mundo a ser tributado por um imposto único. Talvez as pessoas ouvem falar de reforma tributária e não sabem que é esse o caminho que a gente está indo, né, tá sendo direcionado. Vai ser feita uma cobrança de um imposto único e são as siglas que a Michele falou. Você pode dar só um... Sim. Então, assim, hoje nós temos, né, contribuintes, pessoas jurídicas, contribuem PIS/COFINS, né, que é sobre o faturamento, receita da empresa, ICMS sobre a circulação das mercadorias, que é o imposto estadual, ou ISS sobre a prestação de serviço. Então, quem é comércio tem PIS/COFINS e tem ICM. Quem é prestador de serviço tem PIS/COFINS e tem ISS. A reforma ela veio para simplificar. Então, é o que o pessoal já conhece, o chamado IVA. Só que no resto do mundo o IVA é um imposto único. No Brasil ele é dual, né? Então ele veio segregado entre os tributos estaduais e municipais e os tributos federais, que é o PIS e COFINS. Então a CBS ela vai substituir o PIS/COFINS, que é sobre o faturamento. E o ICMS e o ISS, que é sobre o serviço, eles vão ser substituídos pelo IBS. Então o nosso IVA é dual, que a gente chama, porque eu tenho a figura do CBS e da IBS. E eles também não entram em vigor no mesmo momento. Então, a gente vai ter um período de transição aí até 2033. A partir do ano que vem, CBS, que substitui PIS/COFINS, ele já está valendo. E o IBS, ele vem a partir ali de 28. Ou seja, a gente que não se organize, não... Porque vai ficar cada vez mais difícil, quer dizer, eu não, tá, gente? Quem faz isso, tá? Vai ficar cada vez mais difícil esconder essas informações ali da Receita. Né? Tem que ter uma organização muito grande, porque com esse cruzamento de informações, isso pode, sim, impactar. E se você cair, o buraco vai ser mais embaixo. Ô Michele, vamos fazer um comparativo rápido aqui. Para quem compra um imóvel hoje, e para quem vai comprar um imóvel quando tiver tudo isso em vigor, o que vai mudar exatamente? Hoje, se você compra um imóvel para venda, você não tem direito a crédito. Certo. Então, você compra e você vai vender, você vai pagar lá os impostos. Se você for pessoa jurídica, você já tem a tributação da PJ. Se você for pessoa física, você vai pagar pelo ganho de capital. Então, o valor que você comprou, menos... subtraído do valor que você vendeu, essa diferença você paga imposto de renda lá na tabela da pessoa física, podendo chegar até 27,5%. Hoje é assim. Hoje é assim. A partir da reforma, aí entra naquela regra. Se você tiver mais de 3 imóveis,
e for um vendedor, você é um investidor, você vai passar a vender a partir de 13 imóveis ou 240 de receita anual, você passa a ser contribuinte também do CBS, IBS. Então, assim, além da tabela do imposto de renda, porque a tributação sobre a renda, ela não está nessa reforma, é só sobre o consumo. Então, você vai continuar tributando no imposto de renda e você ainda vai pagar mais o CBS, IBS. Chega a ser uma piada, né? E no aluguel, como fica no aluguel? No aluguel é da mesma forma. Então, hoje você tem um aluguel, por exemplo, não estou falando de curta temporada. Vamos para o aluguel normal. Long stay. Nós chamamos de long stay, né? Um aluguel normal. Uhum. Legal. Então, se você tem nessa modalidade, hoje você está na tabela do imposto de renda. Você pode pagar ali até 27,5, né? Vai depender da receita que você teve no ano. A partir de 26, você paga IBS e CBS. Ou seja, você vai ter um aumento ali de mais ou menos 8,4 na carga tributária. Então, você vai passar de até 27,5 para até uns 35, mais ou menos. Se você tem aluguel daí de curta temporada, isso foi equiparado na reforma como serviço de hotelaria, tá? Então, se você tem uma casa ali que você aluga por temporada superior a 90 dias, você já está equiparado a serviço de hotelaria. Tua carga vai sair de até 27,5, pode chegar até 44. Uau. Porque você vai ter o acréscimo ali do IBS e CBS, mais ou menos um acréscimo de 16,8. Que maravilha, né? E como que eu, enquanto investidora, eu consigo equilibrar essa equação para continuar ainda sendo rentável investir no mercado imobiliário e conseguir ter uma rentabilidade. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de rentabilidade no mercado, aqui na nossa região, realmente, né, a gente fala meio, mas não é, né? Fica ali 0,3, 0,4 ali quando a gente fala de imóvel para você morar, comercial em torno de 0,6, 0,7, e quando a gente olha para o mercado de Airbnb, né, que são esses de curta temporada, a gente está falando com uma probabilidade de ser acima de 1%. Como que isso, né, apesar de todos os impostos, dessa nova regra, continua ainda sendo rentável para mim? O investidor ele vai ter que se planejar, tá? Porque a lei ela também ela previu essas questões. Eu tenho imóveis que eu comprei no passado e aí eu paguei um valor X e agora a minha carga tributária vai aumentar. E como que isso vai ficar? Eu tenho que ter um equilíbrio, né? Então, se eu comprar imóveis a partir de 26, eu vou poder tomar crédito, mas isso que eu já tinha. Então, ela prevê alguns índices de redução, tá? Quando você for tributar na venda ou no aluguel, eu aplico esses índices de redução. E assim, o que o pessoal também vai ter que se programar? Quem quer, por exemplo, comprar imóvel a partir de hoje, né? Lembrando, 26, 27, a gente tem a figura da reforma e tem a possibilidade de crédito. Então, será que é o momento, por exemplo, adquirir um imóvel agora em 25? Porque mesmo com o fator de redução, eu posso ter um aumento na carga. Então, tudo é cálculo que a gente vai ter que fazer. Se programar, planejar. Então, assim, para quem tem, quem está fazendo o investimento e quem consegue essa previsibilidade de compra, eu acho que é um momento de se planejar. É fazer um estudo mesmo, tá? Temos dois contadores nessa mesa. Será que a gente consegue fazer um cálculo real? Por exemplo, comprando hoje e comprando depois? Eu acho que aqui a Michelle já traz o primeiro insight para o investidor, né? Esse cálculo tem que ser feito porque talvez seja mais prudente segurar, né, a munição de compra agora para comprar com a questão do crédito que vai poder ser tomado em 2026, né? Ainda estou tentando entender um pouco mais, Michelle. Acho que a audiência também vai querer entender mais. Eu, pessoa física, não tenho nenhum imóvel. Estou planejando comprar o meu primeiro imóvel esse ano porque vou casar. Quem casa quer casa. Eu, então, como pessoa física, eu vou ter crédito a partir de 26, comprando um único imóvel ou não? Um único imóvel não, só se você tiver um intuito de alugar esse imóvel ou de vender. Mas como a Receita vai saber que esse imóvel é para locação, é para venda?
Gente, a partir de 2026, não vai ser mais o proprietário que define, que escolhe o valor do seu imóvel. Vai ser o governo. A Receita, ela montou um cadastro base que vai ser munido pelas informações da prefeitura, dos cartórios. Isso já está acontecendo, tá? Ela vai ter a base de dados de todos os imóveis que você comprar, que você alugar. Vai estar num cadastro único, que é chamado CIB. Então, ali, ela vai ter cruzamento de todas as informações. Se você registrou no cartório, o valor pelo qual você registrou, se você comprou, de quem você comprou, quem que te vendeu. Então, assim... E esse cruzamento é, sim, para arrecadar mais e para evitar a sonegação. Então, ela já vai ter essa informação. Então, quando você comprar um imóvel, seja novo, se for novo, ela já vai ter informação de quando foi o lote, de quando finalizou a construção. Ela já vai ter isso na base de dados dela. Quando você vender ou alugar, ou a pessoa que alugar de você, informar isso também, o endereço que ela está, a Receita já vai cruzar esses dados automaticamente. E os valores, a gente depende da regulamentação, mas a Receita já vai ter uma média dos valores. Então, vai acabar aquele negócio. Comprei um imóvel por R$500 mil e eu vou declarar R$100 mil só no imposto de renda, que é para pagar menos. Ela já vai saber quanto que vale. Se você registrou isso no cartório, se alguém vendeu para você, vai estar lá o registro. Então, ela vai ter essa informação na base de dados. Eu só vou ficando cada vez mais perplexo. Inclusive a receita de aluguel, que antes, às vezes, as pessoas não declaravam, agora ela vai ter esse cruzamento de dados da pessoa que está alugando, o quanto que ela paga e... Ouvi dizer o seguinte, Michele, me diga se é verdade. Eu tenho um imóvel que eu declaro esse imóvel lá no meu imposto de renda como sendo meu. E se eu li, eu quero entender se de fato vai ser dessa forma. Então, esse imóvel está declarado que é meu, no meu nome. E eu aluguei esse imóvel. Vamos imaginar que eu aluguei para o Tiago, que está aqui com a gente. O Tiago, sendo meu inquilino, ele me paga esse aluguel, mas não existe a declaração desse pagamento. Então, quer dizer, não declaro que eu recebo esse aluguel. Então, lá no meu imposto de renda, eu declaro o imóvel no meu nome, no endereço que esse imóvel existe. E o Tiago também faz o imposto de renda dele e declara que mora nesse imóvel. Então, para a Receita, agora ela tem um único imóvel com 2 contribuintes declarando o mesmo endereço. Vai ter esse tipo de cruzamento? Vai ter esse cruzamento de dados, com certeza. Então, o que ela pode identificar é que as 2 pessoas moram no mesmo endereço. Até aí você não tem um contrato de aluguel. O Tiago pode morar com você. Mas vai ser chamado para explicação, com certeza. Ela vai ter esse cruzamento de dados, sim. Então, para quem não declara aluguel, vai ficar pior ainda, né? Não vai ter como fugir agora do leão. Para quem aluga mediante plataforma também, porque ela já vai ter essa informação. Então, o governo já tem essa informação. O mesmo se aplica para a imobiliária? A mesma coisa. As imobiliárias, elas já fornecem informações, né? Específicas para a Receita, sobre o aluguel, sobre os clientes dela. Então, a Receita já tem essa informação. Ou seja, independente se você faz a locação do teu imóvel para aluguel através de uma imobiliária ou um contrato, né, mais simples, um contrato de gaveta, isso vai ser fiscalizado. Não tem como fugir. Exato. Se houver divergência entre compra e venda também, e o valor atual, o valor de mercado do imóvel. Então, se você declarou que vendeu o imóvel para o Tiago por 100 mil e o valor de mercado desse imóvel é R$500 mil, um exemplo, a Receita já vai ter esse cruzamento. Provavelmente já vai cair na malha. Michele, você enquanto profissional, contadora, olhando toda essa mudança desse cenário que a reforma tributária ela está trazendo, você vê algum aspecto positivo para o mercado imobiliário? Eu ia exatamente fazer essa provocação. Porque assim, a gente tem no nosso processo de vendas da Monteu o momento do spin, onde a gente vai trazer muitas vezes o cliente ao elevar o nível de consciência dele da necessidade que ele tem de investir. E aqui a gente está falando bastante coisa e às vezes para o nosso ouvinte lá, ele deve estar assim, putz, acabou o mercado imobiliário.
Só que o intuito aqui é exatamente o contrário, é a gente estar trazendo informação já com antecedência para as pessoas estarem se preparando da melhor forma possível para passar por isso, para passar por esse processo de adequação. Né? Então, essa pergunta da Karen, acho que o que a gente consegue, né, buscar de positivo também para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte, porque aqui o nosso intuito é exatamente esse, trazer o conhecimento que ele precisa ter para ele não ser pego lá na frente desavisado. Né? Então, o que a gente pode também direcionar como pontos positivos aí para os investidores do mercado imobiliário? Eu vejo que a reforma, num primeiro momento, ela veio com esse intuito de simplificar. Ela vai simplificar a arrecadação e a fiscalização. Tá? Nem sempre as regras, as informações acessórias, isso num primeiro momento não vai ser simples. Inclusive, a reforma tributária específica do setor imobiliário é extremamente complexa. Tem fatores de redução, eu tenho parcela de redução quando eu tenho aluguel, eu tenho que fazer cálculo, né, do imóvel que eu adquiri do passado para ver se eu atualizo esse valor lá que estava declarado ao IPCA ou se eu aplico o fator de redução. Então, assim, são vários cenários, vários cálculos que a gente vai ter que fazer. E eu vejo, assim, um mercado muito grande para nós como consultores financeiros, consultores tributários, porque os clientes, eles vão ter que se adequar também. É uma realidade, a gente não vai voltar atrás. Só que eu também vejo a reforma, embora o intuito dela tenha sido manter a carga tributária, manter a arrecadação, a gente sabe que em determinados momentos isso não vai acontecer, vai aumentar. Só que ela também está funilando a questão das informações. Isso vai ser bom, porque hoje a gente não tem esse nível de detalhamento, de cadastro, e a gente vai ter isso numa fonte única. Então, até para nós, como investidores, como empresários, como consumidores, a gente vai ter tudo isso registrado. E eu acho que também vai passar um pente fino nos contribuintes, porque aqueles que querem continuar no mercado, e o investidor ele não vai deixar de investir. Né? Eu acho que vai passar por uma peneira. Quem conseguir se adequar, quem for bom ali e conseguir se planejar, ele vai permanecer no mercado e ele vai conseguir passar por essa. Agora, aqueles que realmente são... Porque a gente sabe que tem pessoas bastante desorganizadas, tem muito empresário desorganizado. Então, vai ter que sair dessa parte de sonegação. Sabe? Você vai ter que rever seus custos, você vai ter que rever preço, você vai ter que rever contratos, fornecedores, para poder se ajustar a essa nova realidade. E aí, o pessoal que quer permanecer no mercado e que quer continuar lucrando, eles vão se ver obrigados também a procurar o contador, o consultor financeiro. Como que eu posso investir agora? Qual que é a melhor forma? Como que eu vou preservar aqui o meu rendimento, o meu ganho? Porque toda a área, né, onde se tem gente empreendendo, tem os aventureiros e tem os profissionais, né? Exato. E às vezes os profissionais sofrem tentando brigar por preço com aquelas pessoas que são aventureiros. E aí jogam um preço lá, o cara não paga o imposto, não dá uma condição de trabalho para o funcionário, e o mesmo vai acontecer no mercado imobiliário. Vai ficar aquele que está organizado, que está preparado para se adequar ao que vem da reforma, né? Pessoal, nunca foi tão importante essa questão do planejamento, de você ter profissionais capacitados, né? Seja na parte de consultoria tributária, seja na área financeira, para você sentar, colocar tudo aquilo no papel, para você enxergar com clareza os seus movimentos. E como, Thiago, na sua visão, Leanderson, vocês enquanto especialistas em consórcio, vocês enxergam esse movimento? Qual que é a grande dica que vocês podem dar para essas pessoas, né, nesse momento de reforma tributária, para eles conseguirem se organizar de uma maneira mais adequada e fazer os rendimentos realmente serem interessantes? Acho que o primeiro insight que eu peguei, que a Michelle trouxe, foi essa questão de você ter, né, enquanto pessoa física, poder tomar crédito em imóveis que você vai comprar a partir de 2026. E o que a gente, né, prega e a gente vende na Monteu? Planejamento financeiro. Então você vai, desde já, começar esse planejamento para no momento mais oportuno você já ter essa oportunidade
com um dinheiro que é o mais barato do mercado. Eu gosto de falar, eu repito, o consórcio é o dinheiro mais barato do mercado. E ainda você vai conseguir tomar crédito a partir de 2026. Então você vai estar ganhando usando um dinheiro barato e tomando crédito utilizando a alternativa da reforma tributária. Então a gente começar também a enxergar esses pontos positivos, né? E como a Michele disse, você reafirmou a questão de ter uma pessoa planejando isso para você, um consultor, um especialista que vai conseguir te ajudar. Perfeito. Complementando o Thiago, eu defendo muito você preservar teu fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é rei, tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica. O planejamento, a organização financeira, a cada vez que o governo faz uma manobra como essa de reforma, ele nos obriga a se organizar cada vez mais. E quanto mais você preserva o teu fluxo de caixa para fazer teus investimentos, mais rentabilidade você acumula, mais patrimônio você acumula de forma inteligente. Então, o que eu quero dizer com preservar o teu fluxo de caixa? Fazer as suas aquisições, mas estar preparado para qualquer situação adversa que vier a acontecer. Por exemplo, uma reforma como essa. Então, como que a gente se organiza, como que a gente se planeja mantendo o fluxo de caixa, preservando o seu caixa saudável? Através, por exemplo, do consórcio imobiliário. É uma das alternativas. Dinheiro barato, como o Thiago disse, parcela que cabe no orçamento. Logo a gente vai comprar imóvel tomando crédito. Então, para o investidor, é um ponto positivo, não é, Michele? Isso que está vindo de poder tomar crédito vai ser um ponto positivo. O aluguel, infelizmente, ele vai aumentar, mas felizmente vai trazer mais renda também para o investidor. Porque toda essa carga tributária, quem vai pagar no fim das contas é o consumidor final, é o contribuinte. Então, todo esse aumento de carga vai impactar lá na frente num aumento de aluguel, para o investidor, um aumento de receita. Infelizmente, vai para o governo essa arrecadação, né? Uma cadeia. Eu vejo dessa forma. Com certeza. E uma coisa é fato. As pessoas elas não vão deixar de investir no patrimônio imobiliário por causa de uma reforma tributária, né? Eu acredito que é nos momentos mais desafiadores que os grandes investidores fazem mais dinheiro. Então, realmente, gente, é uma questão de você se organizar cada vez mais, né? Senta com o teu contador. Se você não tem essa assessoria, tá aqui a Michele que pode te auxiliar, né? Depois a gente vai deixar o contato dela. Mas é importante você conhecer os números e entender minimamente ali sobre os investimentos, sobre esse cenário que é tão importante para que você consiga tomar melhores decisões. E eu vejo algumas possibilidades nesse cenário, tá? Primeiro, que a gente vai poder trabalhar também com a figura da holding. Então, assim, compensa deixar o meu aluguel, minha compra e venda na pessoa física ou, de repente, criar uma holding, porque daí eu consigo reduzir um pouco a minha carga tributária. É um ponto a se pensar. Então, depender do volume do seu patrimônio, eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar, tirar da pessoa física e colocar na figura da pessoa jurídica da holding. Outra coisa, e aí eu falo também como cliente, né, do consórcio, você vai ter uma previsibilidade de se planejar. Então, se eu estou investindo numa carta, eu consigo me programar. E aí vocês, como especialistas, podem até dizer, porque eu consigo antecipar, eu consigo dar um lance quando eu quiser comprar o imóvel, né? Então, se eu estou presa a um financiamento hoje, ou eu entro naquele financiamento, eu tenho que firmar um contrato, eu já comprei o imóvel. Com a carta, não, eu posso esperar o melhor momento. Eu posso esperar se eu vou criar uma PJ ou não, para colocar aquele imóvel na PJ, então eu consigo essa previsão, trabalhando com a carta. E também porque, assim, a gente depende de muita regulamentação. Como estávamos falando, talvez o custo da obra, da construção, possa aumentar. Vai depender dessa regulamentação da reforma desse setor. Então, assim, se ele trouxer uma abrangência nos créditos da construção, muito provavelmente que a gente vai ter um custo reduzido. Mas se ele limitar algumas coisas, provavelmente o custo da construção imobiliária já vai aumentar. E aí, quem depende de financiamento do banco já vai ter um acréscimo ali nos juros. E você tendo a carta, você já está garantido pelo menos uma parcela fixa. Então, uma forma de preservar o teu fluxo, como foi falado. Michele, e quando que, na sua opinião, enquanto especialista, é importante a pessoa olhar para a holding patrimonial?
Eu penso que no momento que você passa a ser o contribuinte agora, do CBS e IBS, então assim, mais de 240 mil em rendimentos e mais de 13 imóveis, seja para locação, seja para venda. Então esse momento é um momento já de pensar. E lembrando que a holding não é só para planejamento de redução de carga tributária, ela também é um planejamento sucessório, né, de como que você vai passar esses bens numa eventual ausência, né, para evitar o custo tributário e a morosidade também de um inventário, todo o transtorno. Né? Então, a holding ela não é só para reduzir a carga tributária, isso é uma consequência. De fato, a gente consegue, conforme eu estava falando, a gente vai ter ali na questão dos aluguéis um aumento, um incremento, a gente vai sair de 27,5 para 35, para 44, e esse mesmo cenário na holding eu consigo manter em mais ou menos 16 a carga. Então, eu consigo sim, por meio da holding, fazer um planejamento para reduzir a carga tributária. Mas não é só isso, você consegue também proteger o seu patrimônio. Você consegue avaliar a questão de, por exemplo, do casamento, de sucessão dos filhos. Então, em que momento você passa esses bens para ele, em que momento comunica ou não com os cônjuges dos seus filhos. Então, é um trabalho bem bacana de planejamento que a gente consegue fazer. Não só de redução da carga, mas também de transmissão e cuidado desses bens, né? Para que aquilo que o empresário, às vezes, o investidor construiu ao longo de tantos anos, depois não venha a ser depredado. E finalizamos aqui, então, com uma notícia positiva, né, para os nossos investidores. Tem solução, ele consegue se livrar dessas manobras através de uma holding patrimonial. Michele, como que a nossa audiência consegue te encontrar, caso eles tenham mais algumas dúvidas ou caso eles queiram contratar os seus serviços? Como que eles te encontram? Podem me procurar lá no @MicheleValenteMV ou @MVConsultores lá no Instagram. Tiago, e como que as pessoas conseguem te encontrar, né, para elas poderem se planejar melhor através do consórcio, tirar as dúvidas? Nós estamos à disposição, né, lá na Monteu Investimentos, mas pode me encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, @InvistaComTiago. Vou estar lá à sua disposição. Pode mandar um direct, a gente vai fazer todo um planejamento financeiro personalizado para você, focando já em ter resultados a partir da reforma tributária, inclusive. Leanderson, como que as pessoas conseguem te encontrar para continuar esse bate-papo, tirar mais dúvidas? Procura nas redes sociais, encontra lá Leanderson Giacomello, vai ser um prazer conversar com a audiência, vai ser um prazer poder fazer um atendimento oriundo aqui do podcast. Muita gente ouve aqui nossos podcasts, nos buscam nas redes sociais e aí a gente caminha para um atendimento 1 a 1, bem personalizado, consultivo. Então procura lá, Leanderson Giacomello, para a gente bater um papo. Perfeito. Pessoal, lembrando que esse podcast é o podcast da Monteu Investimentos. Então, se você está pensando em diversificar, se você está pensando em alavancagem financeira, alavancagem patrimonial, geração de renda passiva, busca lá o nosso time no @Monteu Investimentos. Diz que você ouviu no Monteucast que você vai ter acesso a uma consultoria personalizada. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, foi extremamente relevante. Michele, muito obrigada, eu sei que o seu tempo é extremamente escasso e você tirou essa hora aqui para trazer essas informações que são tão relevantes, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Queria te agradecer e falar que, caso você queira voltar, né, essa cadeira estará sempre disponível para você. Obrigada, agradeço mais uma vez pelo convite. Reforço aqui o cuidado, né, da Monteu com os seus clientes, porque a parte tributária é muito densa. Isso aqui é só um pitaco, tem muita coisa acontecendo, mas esse convite aqui demonstra o cuidado que vocês têm com os clientes, né? Porque vai afetar a carteira aí de investidores. Então, mais uma vez, agradeço, me coloco à disposição. Qualquer dúvida, só chamar. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Vamos dar um tchau aqui? Tchau!